Se você não está dentro da sociedade alternativa, a sociedade alternativa sempre esteve dentro de você. Raulzito nasceu em Salvador, na Bahia, no dia 28 de junho de 1945. Era filho de Raul Varela e Maria Eugênia, um casal de classe média que lhe deu uma vida confortável na infância. Ele também tinha um irmão, Plínio Seixas. Desde criança ouvia música, gostava de música, ouvia rádio, escrevia poemas, sonhava em ser cantor e ator. Na adolescência descobriu o rock, ouviu Bill Haley, Elvis Presley, Chuck Berry, Little Richard, se identificou tanto com o estilo que faria dele uma obsessão ao longo da vida. Não era bom na escola, reprovou algumas vezes, chegou a parar de estudar, mas ele aprendeu bem o inglês. Tinha contato com um ambiente cultural riquíssimo, conviveu com os gringos do consulado americano de Salvador, fez amizades com conterrâneos que ficaram lendários como Valdir Serrão. Como Valdir Serrão, ele colecionava discos. Como James Dean, era um rebelde sem causa desde cedo. Logo, Raul formou um grupo de rock, um grupo que se tornaria famoso na capital baiana. A princípio chamou de os Relâmpagos do Rock, depois viraria The Panthers e logo em seguida Raulzito e os Panteras. Os Panteras e Raulzito faziam um sucesso muito grande na região. Agitavam os teatros, faziam shows movimentados e tocavam com gente de peso, de fama nacional, como Gerry Adriane e Roberto Carlos. Foi nesse embalo que eles tentaram a sorte no Rio de Janeiro. Foi aí que eles viveram diversos perrengues. Chegaram até a gravar um disco em 1968, mas não era o momento. Seriam vistos naquele momento como mais uma banda, como qualquer outra. A vida no Rio de Janeiro ficou difícil. Passaram fome na Cidade Maravilhosa, como Raul cantaria depois em Ouro de Tolo. Com todas as dificuldades, eles acabaram voltando para Salvador. Nesse período, Raul já tinha casado com sua primeira mulher, Edith, que era filha de um pastor evangélico que não gostava da relação, que tentou impedir a relação dos dois, mas que acabou cedendo, especialmente quando Raul prometeu que ia abandonar a música, ia voltar a estudar, ia fazer faculdade. E quando ele voltou para Salvador, ele realmente começou a fazer isso, ele realmente tentou fazer isso. Ele realmente tentou seguir nessa direção, mas não duraria muito. Logo, logo ele seria convidado a voltar à Cidade Maravilhosa, mas dessa vez como produtor da CBS, que na época era a maior gravadora do Brasil. E nesse posto ele não decepcionou, muito pelo contrário, ele comporia hits de sucesso, ele comporia e produziria pra gente de grande sucesso naquela época, como Leno, Odair José, Diana, Gerry Adriane, Renato e seus Blue Caps. Mas o Raul não estava feliz de verdade, ele queria reavivar a ideia de virar cantor. A primeira tentativa foi meio clandestina, em 1971, quando ele juntou alguns amigos e criou um disco fantástico. Com Sérgio Sampaio, Miriam Batucada e Edi Star, ele criou um álbum experimental chamado Sociedade da Gran Ordem Cavernista. No entanto, o grande chefão da gravadora, que só ficou sabendo da aventura quando voltou de uma longa viagem, não gostou nada, ficou furioso. E aí procurou lembrar Raul de que a função dele era de produtor, não de cantor. O certo é que o disco e o som de Raul estavam muito à frente do seu tempo naquele momento específico. E foi assim que Raul ganhou um banho de água fria da CBS. A gravadora não promoveu o disco, deixou ele de lado, mas não era o fim. A segunda grande tentativa foi feita em 1972, quando Raul se inscreveu no Festival Internacional da Canção. Nesse concurso ele apresentou a música Let Me Sing e de cara já mostrava sua marca. Ele misturava o som de Elvis Presley com o baião de Luiz Gonzaga. A coisa foi tão boa que o Raul chegou às finais. A música não foi campeã, mas colocou o cantor Raul em destaque. Começava ali um novo tempo, que deixaria para trás o Raulzito para fazer nascer o Raul Seixas. Foi assim que ele assinou com a Philips e começou a trabalhar no seu primeiro disco. Coincidiu nessa mesma época dele conhecer Paulo Coelho, que se tornaria um grande parceiro, mas que na época era um grande desconhecido. Paulo Coelho se tornaria um dos seus maiores parceiros, né? Com ele, Raul produziria músicas de sucesso, emblemas, hinos. Eles produziriam clássicos absolutos. Músicas que fariam parte do primeiro disco do Raul, Krieg Rabandolo, e também dos outros que viriam em seguida. O certo é que a fama logo veio. Ao mesmo tempo, cada vez mais o Raul era iniciado nos mundos místicos, se tornaria um grande personagem, um mago, um guru, povoaria o imaginário nacional, ganharia multidões de seguidores. O primeiro disco já traria sucessos como Metamorfose Ambulante, Mosca na Sopa, Al Capone e, claro, Ouro de Tolo.
uma música quase biográfica, dos primeiros momentos difíceis aos momentos de produtor, quando ele se tornaria um cidadão respeitável, que ganha 3 mil cruzeiros por mês, como ele dizia na música, mas Ouro de Tolo também era uma alfinetada na ditadura militar, especialmente por causa do propagado milagre econômico. Aliás, a gente tem que lembrar que esse não era um momento muito favorável para a cultura nacional, especialmente para quem se aventurasse a fazer música de protesto. E assim que nos anos seguintes o Raul seria alvo de censura. Ele teria músicas negadas, teria músicas proibidas de serem tocadas nas rádios, na TV, e também músicas que seriam mutiladas pela censura da ditadura militar. Mas não é só isso, o Raul também foi preso, foi torturado, assim como foi preso e torturado Paulo Coelho. Por causa da ditadura, os dois também seriam exilados nos Estados Unidos, e isso na mesma época em que sairia o álbum Guita, um álbum de grande sucesso que ganharia disco de ouro depois de vender 600 mil cópias, o que fez os militares cederem e permitirem que Raul voltasse para o Brasil. O álbum Guita, um dos seus melhores, contava com aquela que seria um hino de Raul Seixas, Sociedade Alternativa. Viva a sociedade alternativa! Viva! Viva! Um grito de liberdade, de expressão existencial, e ao mesmo tempo, nessa mesma onda, ele criaria com Paulo Coelho a Sociedade Alternativa, uma sociedade mística, anárquica, inspirada no bruxo inglês Aleister Crowley. A coisa foi tão intensa que eles chegariam a ganhar um terreno em Minas Gerais para fundar essa comunidade utópica. Mas a relação entre Raul Seixas e Paulo Coelho se tornaria cada vez mais insustentável. E o ponto de partida principal é justamente a prisão e tortura do Paulo Coelho. Depois disso, apesar de eles continuarem trabalhando junto, a relação já não seria a mesma, e eles romperiam definitivamente em 1978, depois de trabalharem junto no álbum Mata Virgem. Nesse meio tempo a gente tem as reviravoltas da vida amorosa e familiar do Raul Seixas. Ele rompeu com a primeira mulher Edith, com quem ele tinha a primeira filha, a Simone. Em 1975 ele casou com a Gloria Baker, com quem ele teve mais uma filha, a Scarlett. Se separou da Gloria em 1978 e no mesmo ano ele conheceu a Tânia Mena, com quem ele ficou até o ano seguinte. Mas como alguém que não suporta ficar sozinho, o Raul acabou se juntando com a Ângela, ou mais conhecida como Kika, com quem ele teria sua última filha, a Vivian. Mas voltando à arte do Raul Seixas, os álbuns e os hits se sucederiam, o sucesso continuaria, apesar de algumas idas e vindas. Raul se tornaria o símbolo rocker dos anos 70. Para muita gente ele se tornaria o rei do rock brasileiro, o ídolo nacional. É dessa mesma década que a gente tem o álbum Guita, a gente tem há 10 mil anos atrás o novo Aeon, Mata Virgem, além de tributos ao rock como o álbum Raul Rock Seixas de 1977, que aliás não seria o primeiro disco desse tipo que ele gravaria, né? Ele já tinha gravado um em 1973 chamado Os 24 Maiores Sucessos da Era do Rock. A partir de 1977 nasceu também uma nova grande parceria de Raul Seixas, que seria o Cláudio Roberto. É com esse que o Raul produziria mais obras-primas do seu repertório, tais como Maluco Beleza, Sapato 36, O Dia em que a Terra Parou. Antes de terminar a mesma década, Raul lançou o disco Por Que os Sinos Dobram, em parceria com o famigerado Oscar Rasmussen. Nesse final de anos 70, começariam também a aparecer os resultados dos seus excessos, especialmente com as drogas e com o álcool. É assim que os problemas de saúde levariam, entre outras coisas, por exemplo, à perda de 1/3 do seu pâncreas. Era a intensificação de uma forte diabetes. Nos anos que seguiram, ele frequentou várias vezes clínicas de reabilitação, de recuperação, mas os excessos continuaram e por fim se mostrariam fatais. E os problemas começaram a se refletir na vida artística, especialmente nos shows. Ele teria problemas em alguns, esqueceria letras, em alguns shows ele não terminaria, em outros ele nem apareceria.
Em um desses shows na cidade de Caieiras, na Grande São Paulo, em 1982, a coisa foi tão feia que o Raul foi vaiado pela plateia, que jogou latinhas e garrafas de cerveja nele, e o pior de tudo, ele foi preso pela polícia acusado de ser um sósia de si mesmo. Dada a sua situação, o Raul ficaria um bom tempo longe dos shows, embora ele aparecesse em um e outro festival, em alguns deles fazendo shows memoráveis, como aquele que ele realizou na Praia do Gonzaga, em Santos, em 1982. Prefiro ser De qualquer forma, ele estava cada vez mais distante dos palcos. O período mais longo que ele ficou longe dos palcos foi entre 1985 e 1988. Ao mesmo tempo, o Raul seguia gravando e às vezes aparecendo na televisão, embora aí também começasse a aparecer os problemas. Ele chegou a ter um sucesso inesperado quando ele participou do especial infantil Plunct Plact Zum, da Rede Globo. Mas nos instantes seguintes, por sua condição e também pelas constantes internações, ele chegaria a ficar sem gravador em alguns momentos, seria abandonado pela mídia em outros, especialmente pela Rede Globo depois que ele brigou com o Boni. Essa coisa toda, no entanto, não impedia ele de ter criatividade, fosse nas composições, fossem nas gravações, legando músicas que ficariam para a eternidade. E aí basta a gente se lembrar de Abre de Sésamo, Aluga-se, Metrolinha 743... Ao mesmo tempo, é nesse momento de relativo abandono que aparecem dois grandes parceiros. O primeiro deles, um fã que se tornou um grande amigo íntimo, o presidente do seu maior fã-clube. A gente está falando do Silvio Passos, ou Silvícola, como o Raul gostava de chamar. Bom, nesse ponto é que aparece a surpresa desse vídeo. Para contar um pouco dessa amizade, eu deixo o próprio Silvio falar. Olá, meu nome é Silvio Passos, eu sou o fundador do fã-clube oficial do Raul Seixas, o Raul Seixas Oficial Fã-Clube, o Raul Rock Club. Ele foi fundado em 28 de junho de 1981, com a forma de homenagear Raul no dia do aniversário dele, né? Como todos sabem, Raul nasceu no dia 28 de junho. Eu passei a minha vida toda com Raul, assim, desde no momento em que eu fundei o fã-clube em 81 até 1989, compus músicas com Raul, escrevi livros sobre Raul, participei de tudo aí, de filmes, teatro, televisão, rádio, jornal, sempre no intuito de promover a obra do Raul, as ideias do Raul, e também com um intuito maior, que é de preservação da memória. Também hoje eu tenho uma banda chamada Putz Brothers Band, uma banda que não é uma banda cover, é uma banda de trabalho autoral, mas estamos sempre prestando homenagens ao Raul. Temos um show específico só com o repertório do Raul. Eu acho que é isso, né? Eu passei esse período com o Raul, foi um período para mim muito importante. Eu era um garotinho, tinha 17 aninhos de idade, cheguei na casa do Raul e houve uma sintonia bacana entre o ídolo e o fã, e essa relação da nossa amizade, ela no começo ali existia mesmo uma coisa, eu via assim, ficava, né? Oh, Raul Seixas, mas depois na convivência ficou uma coisa normal e eu traduzo o Raul como se fosse o meu pai intelectual. Outro grande parceiro dos últimos tempos foi Marcelo Nova, o então vocalista da banda punk Camisa de Vênus. Conterrâneo e fã, a princípio ele convidou Raul para uma participação especial no seu disco Duplo Sentido, de 1987. No ano seguinte, o Raul fez alguns shows com Marcelo Nova em Salvador. Como a gente tinha falado, ele tinha ficado 3 anos longe dos palcos. Ao mesmo tempo, o Raul lançou seu último disco solo em 1988 também, que é o Pedra de Gênesis. Mas a parceria com Marcelo Nova era tão boa que em 1989 eles saíram em turnê pelo Brasil juntos. Seriam 50 apresentações no total e o Raul não faltou a nenhuma delas. De qualquer forma, a essa altura já dava pra ver o grau de debilitação do Raul Seixas. Algo que toca no fundo de quem o vê, seja fã ou não.
Ainda assim, como obra derradeira, junto com Marcelo Nova, ele lançaria A Panela do Diabo. Na verdade, o disco só sairia um dia depois da morte do Raul. E eis uma palavra profunda: morte. Há quem diga que lendas não morrem, que pessoas como Raul simplesmente voltam para o seu planeta de carona no disco voador. O fato é que o dia de Raul Seixas partir chegou, em 21 de agosto de 1989. Ele já estava separado da última mulher, a Lena Coutinho. Ele vivia sozinho, cuidado pela amiga e assistente pessoal Dalva, que ao voltar de um fim de semana de folga, o encontrou deitado serenamente, sem camisa, sem vida. Era uma segunda-feira. Dalva achou que ele estivesse dormindo, mas na realidade ele já tinha partido. Já tinha sido abraçado pela morte, sobre a qual ele tinha cantado anos antes. Vestida de cetim, a morte, que mata o gato, o rato, o homem, morte da qual ele dizia não ter medo. Raul Seixas tinha 44 anos.